Olá, pessoal, sou o professor Lucas e agora a gente vai falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um evento universal, por assim dizer, um evento mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Ele ocorreu basicamente na Europa, mas nós falamos que foi um conflito mundial por conta da sua consequência, por conta do que a guerra influenciou, tanto em relação à política como à economia em todo o globo, posso assim dizer, tá? Então, as principais causas deste conflito, os principais motivos que geraram a Primeira Guerra Mundial, eles estão listados aqui neste mapa mental. Este mapa mental, ele foi retirado do site do Brasil Escola, certo? Ele é de fácil acesso. E as principais causas que geraram este conflito, o imperialismo que foi nada mais nada menos do que a disputa por novas colônias por parte dos países da Europa, essas novas colônias localizadas na África e na Ásia. Então, os países da Europa, recém-saídos ali de um processo bastante forte de revolução industrial, eles começaram a disputar mercado, disputar também local para tirar essa matéria-prima para fazer os produtos, certo? E isto fez com que ocorresse o imperialismo. Depois dessa disputa, principalmente nos países da África e da Ásia, eles também começaram a se estranhar ali dentro do território da Europa. Já estavam desde a Revolução Industrial, continuaram e ficaram cada vez mais. Então, um dos motivos que fez com que ocorresse a Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo. Segundo ponto, o nacionalismo. O nacionalismo exacerbado que a gente fala, o nacionalismo exagerado, certo? Então, ali como ponto, o revanchismo francês. A França ela foi derrotada na Guerra Franco-Prussiana para a Alemanha, que foi um conflito que ocorreu de 1870 e 1871. Neste conflito, a Alemanha anexou o território de Alsácia e Lorena, que era uma região pertencente à França, então foi anexada à Alemanha. Isso fez com que os franceses criassem um sentimento de revanche em relação aos alemães. Então, isso chamamos de revanchismo francês, por conta desse conflito ocorrido entre essas duas nações. Segundo pontinho ali, em relação ao nacionalismo, o pan-eslavismo. Pan, sempre quando uma palavra relacionada a nacionalismo tem o pan na frente, significa a união, a unificação. Pan-americano, a união dos povos da América. Pan-africanismo, pan-africano, a união dos povos da África. E pan-eslavismo, a mesma coisa. Então, no caso, seria a união, a unificação dos povos eslavos, certo? Então, teve a disputa entre a Sérvia e a Áustria-Hungria pelo controle da Bósnia, que é uma região ali que foi bastante disputada entre essas nações. O desejo sérvio de formar a Grande Sérvia, muito semelhante com a Itália, que nós iremos estudar mais à frente, tá? Com Mussolini, da Grande Roma, tá? E os sérvios, eles eram apoiados pela Rússia. Então, aqui nós conseguimos visualizar mentalmente as alianças se formando, tá? Os grupos que eram aliados contra os grupos que se tornam rivais durante esse processo e que daqui a pouco a gente vai entender que vai sair no tiro, né, na Primeira Guerra Mundial. O terceiro ponto, a terceira grande causa, a corrida armamentista. As nações, elas começaram a se armar. Então, todas as nações que estavam nesse processo, nesse conflito, eles começaram a se armar, certo? Mas não guerreavam. Mas a tensão aumentava cada vez mais de um possível conflito. Tá? Então, a gente chama esse período de paz armada. Então, um período onde as nações elas estavam em relativa paz, não estavam em conflitos umas com as outras, mas estavam se organizando, estavam se equipando para um possível conflito, certo? O estopim, o que fez mesmo, assim, né, a última faísca que fez explodir a Primeira Guerra Mundial na Europa, foi o assassinato do arquiduque austríaco, do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado em Sarajevo no dia 28 de junho de 1914. O assassino do arquiduque Francisco Ferdinando, ele era um bósnio nacionalista. Então, por conta disso, teve, né, claro que é um processo político
acima de tudo, mas aí teve uma faísca que soltou fogo em relação às disputas nacionalistas que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, começaram as alianças que já estavam formadas, começaram a entrar em conflitos armados, a guerras. Então, logo abaixo ali tem a formação das alianças, a Tríplice Aliança. No caso, a gente usa tríplice por conta dos principais, mas existiram outros países que estavam nas alianças, tá? Então, a Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Itália. A Itália, ela mudou de lado durante o conflito, certo? Então, ela entrou o início da guerra do lado da aliança e durante o conflito ela foi para o lado da Tríplice Entente, tá? A Tríplice Entente, o Reino Unido, né, a Inglaterra e tudo, a França, a Rússia e os Estados Unidos que entraram na guerra logo após, em 1917. A Rússia ela saiu da guerra por conta do conflito da Guerra Civil Russa e os Estados Unidos entrou, certo? Então, como consequências, a Primeira Guerra Mundial deixou uma baixa de cerca de 10 milhões de mortos. Foi o fim da era da Belle Époque, que é um momento de luz e de brilhantismo para os europeus, a derrocada dos impérios, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano deixaram de existir. É um historiador chamado Eric Hobsbawm, é um historiador egípcio, mas que foi formado e educado na Inglaterra, e ele usa a expressão de que a Primeira Guerra Mundial foi o final da Era dos Impérios. A partir deste conflito, não existe mais impérios no mundo. Impérios como vistos até então, certo? A reformulação do mapa mundial, a geografia, ela vai ser alterada a partir da Primeira Guerra Mundial. E o quinto ponto, a grande consequência, que também vai ser um dos motivos geradores da Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes e a humilhação total da Alemanha. Isso abriu caminho para o nazismo, para um futuro regime autoritário, totalitário, que nós iremos conhecer mais à frente. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.